meus irmãos, tudo bem? Vamos então iniciar mais um capítulo do Obreiros da Vida Eterna, né? O título desse capítulo é Dentro da Noite. É muito interessante, né? Porque o Padre Hipólito, o Jerônimo, a Luciana, o André Luiz, né? Coordenados pela irmã Zenóbia, e mais adiante 20 pessoas vão se unir à caravana, vão adentrar, né? Num sistema bem tenebroso da crosta, né? Perto da crosta, onde eles vão, né? Tentar chegar, né? Ao abismo e conversar com o Padre Domênico, uma entidade que se encontra há muito tempo, né? Estacionada lá devido à sua raiva, ao seu rancor, né? Mas vamos começar a leitura. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase imperceptível. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Denso nevoeiro abafava a paisagem sobre o céu de chumbo, e, ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Víamos o sol fundamente diferenciado em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível. Gotejando a situação, com quadros primaveris da crosta planetária, os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Permanecíamos em região onde a matéria obedecia a outras leis, interpretada de princípios mentais extremamente viciados. Congregava-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório de almas culpadas e arrependidas, né? Por isso aquela questão do remorso, né? Como a gente tem que trabalhar dentro de nós, a gente tem uma dificuldade interior de um arrependimento de uma coisa que se fez no passado, né? E são essas culpas que fazem com que a entidade, o espírito, principalmente quando desencarna, baixe a sua vibração. Porque aí ele vai lá buscar, né, lá no interior da sua alma, aquilo que está guardado, né? Em forma exatamente de remorso. Vamos continuar. Na verdade, muitas vezes viajar entre a nossa colônia feliz e o plano crostal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Deve ser muito triste mesmo uma zona dessa, né? Uma zona tão inferior, tão triste mesmo, né? Vamos lá. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam grande quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nós voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Sim, assentiu o assistente Jerônimo. Num abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Olha que interessante, né? Num abrigo de pronto-socorro espiritual. Então, eles tinham que manter a vibração, né? Muito alta, muito firme, ligados na espiritualidade maior, né? Para conseguir fazer essa tarefa, né? Estampou o riso franco nos lábios e acentuou. Por isso mesmo, quando na crosta da terra nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatório sobre árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e remitentes, confessos, não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as
com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. Vejam só, né? É proposital esse ambiente para não trazer nenhum conforto à entidade, né? É isso que eu estou entendendo aqui, né? Então tem que ser um lugar assim, mesmo de acordo com a sua faixa vibratória naquele momento, ó, o que ele está mentalizando, o que ele está sentindo, né? Vamos continuar. A conversação rica de particularidades interessantes compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros, que eram ali aparelhos preciosos e indispensáveis. Olha a aparelhagem que eles usam, né, na espiritualidade, que a gente não tem nem ideia, né? Deve ter coisas maravilhosas atualmente para eles fazer essas tarefas, né? Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamo-nos para a pequena jornada ao abismo. Convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. 3 mulheres e 17 homens, que, à primeira vista, não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam no olhar sereno e firme boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Mais tarde vinha a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de características humanas, primitivistas, mas portadoras de virtude e valores apreciáveis que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências da mais elevada expressão. Olha a oportunidade, né, que essas criaturinhas têm nesse ambiente de conseguir, mesmo ainda não tão evoluído, né, até na cultura, mas com essa oportunidade de servir por causa da boa vontade e a dedicação, né? Isso é principal, né? E o caráter, né? Resoluto do espírito de serviço, como diz aqui, da entrega ao trabalho, né? Isso é muito interessante. Dirigindo-se ao subalterno que recebera atribuições de subchefia, indagou Zenóbia Serena. Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer principalmente as faixas de socorro e as redes de defesa e os lança-choques. Olha todos os paramentos, né, que ela está investigando se estão completos, né? A preocupação também dela de fazer esse trabalho, né? Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse bem-humorada: Irmão Jerônimo, convirá, desse modo, iniciar a marcha. E, tendo-se ao nosso lado, acrescentou: de antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pela qual serei devedora reconhecida. Coisa querida, né? E ela ainda pedindo desculpas, né? Por chamar eles para essa tarefa. Bem linda, né? Aí a gente vê a grandeza de um espírito, né? Que já subiu um pouquinho na sua evolução, né, meus irmãos? Ligeiro véu de melancolia inexplicável toldou-lhe repentinamente um olhar, mas cobrando um ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará pelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. O ex-sacerdote comentou confortado.
A cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato, pela manhã. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino. Em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória, certos departamentos abririam a visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momentos de sono físico, para receberem benefícios de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências serão preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem, procedentes das esferas elevadas. Orgar-se-iam leitos para alguns desencarnados, prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. 2 enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para a regeneração, trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparada por amigos para reencontro confortador, em caráter temporário, variadas delegações de trabalho espiritual junto a instituições piedosas, encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências. 2 novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas e demorar-se-iam até amanhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito. Medidas outras de menor significação foram recomendadas. E, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite sem nenhuma delonga. Interessante essa questão das crianças, né, meus irmãos, aqui relatado por André Luiz, que vão ser, né, vão ter esse encontro com as mamães, né, sempre a mãe, né, meus amados, ela vai socorrer, ela vem em busca daquele filho que está sofrido, daquele filho que de repente, né, desencarnou. Olha que grandeza, uma mãe ainda encarnada poder ser trazida, né, para a espiritualidade, para envolver o seu filhinho de amor. Que coisa bem linda, né? Vamos prosseguir. Eu conseguiria disfarçar a surpresa examinando o quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas por 4 horas. Ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa. Convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E fitando-nos resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta, mas justo assemelhar-nos aos pobres que habitam esses sítios, perante as quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Olha só o aviso dela, né? Eles tinham que ficar silenciosos, né? Quietos e nada de luz. Todo o espírito mais elevado, ele quando vai fazer uma tarefa, ele apaga até a sua luz própria. É muito interessante a gente ver em todas as leituras espirituais, principalmente nas obras de André Luiz, né? Vamos lá. Decorrido alguns instantes, atravessamos as barreiras magnéticas de defesa e punha-nos a caminho.
Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens, e em meio deles dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam do nosso caminho, assustadiças, e embora a sombra espessa, observava alguma coisa de infinita desolação ambiente. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua, como bola sangrenta, através do nevoeiro espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar especialista na travessia daquelas sendas estreitas e, conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Vejam só, né? E ele servia como guia, levando a caravana, né? Naqueles tenebrosos, né, lugares do umbral, né, meus amados. Atingimos zona pantanosa em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas miradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias. Tais as emanações desagradáveis que paravam no ar. Que força nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudências. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós. Esperando-nos amparo providencial. Estaríamos ante um abismo a que se referia a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Vejam só, né? As criaturas atoladas nesse lugar, né? Nesse pântano, gemendo. Mas a gente sabe que enquanto elas não levantaram o pensamento, não ergueram, não alçaram o pensamento ao Criador, né? Pedindo a Ele misericórdia, as coisas não vão acontecer, né? A gente sabe. Até conosco encarnado, é assim, né? Vamos prosseguir. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas? O interpelado, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo, em que me pedia calar. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas, tocantes e estertorosas. Ajude-nos quem passa por amor de Deus. Salvai-nos por caridade. Socorro, viandantes. Socorro, socorro. Verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáureos de descomunais proporções, avançavam para a nossa caravana. Ausentando-se da zona mais funda dos charcos, eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava, e esperei firme. Quase imperceptível estalido partiu da destra da irmã Zenóbia, e 10 auxiliares, aproximadamente, utilizaram minúsculos aparelhos, emitindo raios elétricos de choque, através de insignificantes explosões.
Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano, em queda espetacular sob a lama grossa. Multiplicava as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos, socorro, socorro! Cortava-me a sensibilidade daquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Segui a expedição, diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Minha posição era de subalterno chamado a cooperar. Vejam só o esforço que o André teve que fazer para não se envolver, né? Que é naquele momento ali que ele está relatando, o coração dele bateu, né? Ele ficou com pena daquelas criaturas que estavam ali, aqueles espíritos, né? Tão sofridos. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos, penetrando o terreno de configuração diferente. Aliviou-se-me, de algum modo, o coração condoído. Entretanto, alguns vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 25 pessoas. Temiam-nos a expressão numérica e fugiam presurosos. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto, com a recomendação de nos aguardar à volta. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos aos 4 caminhos adentro, acentuando que sentaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce, o ar mais tranquilo. Estávamos em reduzido oásis de paz em meio de extenso deserto de sofrimentos. Esclareceu Zenóbia, quebrando o longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos da nossa vinda. Logo após, evidenciando a preocupação em sossegarmos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente. Interessante, né? Tem locais, né? Tipo oásis, onde os 5 conseguiram dar uma paradinha, se refazer, né? Vamos prosseguir, vamos ver o que vem por aí agora, né, meus queridos? Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor, a que se atiraram voluntariamente. Dilaceram-nos o espírito as imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível, ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde, libertámo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Fogem da nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Interessante, né? E quando a gente sentiu que ela continuou caminhando e firme, né? A passos adiante, sem dar atenção para aquelas entidades, eu achei que algo aconteceria, né? Então tá aí a explicação, né? Eles já foram atendidos pela casa transitória do lar de Fabiano, né? Mas não aceitam o socorro, né? Eles pretendem ficar ali por um tempo, né? Ou então quando eles resolver, né? Aquilo que eu tinha falado agora há pouco.
se achegar à misericórdia da providência divina, né? Quando a consciência tocar, né, meus amados? Porque a questão é essa, a questão da consciência, né? Vamos prosseguir. Tem muita lição nessas passagens desse livro, né? Estabelecida a ressalva, que percebi especialmente formulada de modo indireto para mim, Zenóbia continuou bastante emocionada. Ela sentiu, né, que o André Luiz estava tocado em várias situações ali da caminhada. Compete-nos agora alguns esclarecimentos. Nesse instante, deve esperar-nos, na hora do abismo, o irmão a que aludi, devotado amigo para mim noutro tempo e pela qual devo trabalhar. Na atualidade, através de todos os recursos legítimos ao meu alcance, infelizmente o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Creio, precisas essas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração dessa noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa compele-nos à solução de continuidade do serviço a fazer. Daí minha preocupação justa em prestar-lhes os informes devidos. Trata-se do padre Domênico, entidade a quem muito devo. Foi ele clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. E iniciou-se nas lutas humanas, tocado de sublimes esperanças. Na primeira mocidade, entretanto, porque os desígnios do pai eram diversos dos caprichos que alimentavam no coração de homem apaixonado e voluntarioso, em breve caí em despenhadeiros que lhe valem os amargurosos padecimentos depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. Recebeu todas as advertências e avisos salutares, tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desvairada. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos no serviço de orientação que lhe eram ministrados, mas pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o, também a própria sorte. Absorvida por sentimentos de horror, minha deliberação estabeleceu cumprida a pausa de tempo em nossas relações diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós. De tempos a essa parte, porém, seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado desde muito, voltou da crosta em angustiosas circunstâncias, ocasionou desastres morais de reparação muito difícil e ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz. Conservando-se em posição psíquica negativa, precipitou-se em temível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e torpecem cada vez mais, para que males maiores não lhe ocorram, fui, a meu pedido, autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos da nossa instituição. Consegui de modo que alguns de nossos colaboradores lhe atenuassem o movimento fácil, sem que pudesse ele dar conta das nossas operações fluido-magnéticas, nesse sentido. Tem sofrido muito. No entanto, apesar de prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame, que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. Olha só, né? Quando a pessoa, né, modifica, né, a mente, tirando, né, como ela diz aqui, né, quando a pessoa se mantém em pesadas trevas, né, interiores, é difícil, né? E até para fazer um esforço de autoexame é difícil, né? Mas vamos continuar.
Além desse alívio, que lhe é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessória. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Olha só, para se recuperar, vai ter que fazer talvez até uma reencarnação compulsória, né? Vamos ver, né? Vejam só que interessante. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam-me o pedido em benefício dele. E Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo. Vítima e verdugo, porque num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Para reintegrar-se nas correntes carnais preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir pelo menos a virtude de resignação, de modo não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe confiará carinhosamente a nova personalidade. Olha só que interessante, né? Vai ter que se apagar muita coisa mesmo para ele poder, né, retornar no corpo físico. Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafe o coração, dilatando-lhe o entendimento, experimentará novas percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora na derradeira romagem dos círculos carnais. Conseguida essa providência, creio será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais de recapitulação terrestre. Vejam só, né? Vão buscar a mãezinha para que ajude, né, a fazer o trabalho com ele, né? Olha só que coisa, sempre as mães, né, meus amados? Sempre as mães intercedem, né, pelos seus filhos, seja aqui no plano carnal e muito na espiritualidade. A gente tem lido muito sobre isso, né? Mãe, 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 né? Coisa linda, né? Estabeleceu-se natural intervalo nas considerações de Zenóbia. Nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativa. Ela, porém, prosseguiu humilde. Desde alguns dias, ouve-nos, Domênico, a voz, tal como um cego que não consegue ver. Não posso identificar-me perante ele a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção. Mas espero que nessa noite muito possamos fazer em seu favor, com os valores da prece, aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clara evidência de Luciana lhe possam elevar o tônus vibratório. Olha o tal tônus vibratório, né? Que a gente tem conhecimento. E ocorrendo isso, como espera em nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que lhe foi a mãe dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e conduzir a crosta para as providências cabíveis. Está aí a nossa querida irmã, né, Ernestina. Vai ser convocada, né? Estou convencida de que podemos ver a genitora. Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima com o valor desejado. Indicando determinado ponto da paisagem, informou: em vista do serviço a realizar, recomendei que 2 auxiliares o trouxessem ao local adequado, onde possamos orar livremente e auxiliá-lo com as nossas palavras, sem interferências estranhas. Em seguida, rogou comovidamente: e agora que iniciaremos o trabalho de tanta significação para minha alma, insisto para que me perdoe o caráter pessoal da tarefa. É que a oportunidade de nos reunirmos 5 irmãos tão bem sintonizados não é bastante comum. E em vista da providência assinalada para amanhã,
Sinto que não devo adiá-la, porquanto a desintegração de resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muita renovação nesses sítios. Poderíamos, desse modo, Ernestina, Domênico e eu, perder sagrado ensejo de repetição problemática. Olha só a profundeza do trabalho dessa entidade, né, meus queridos? E a preocupação que ela está demonstrando, né, em ajudar o nosso padre Domênico, né, que se permanece, né, naquela questão. Mas vamos continuar aqui, vamos ver. Calou-se de súbito a orientadora, conservando-se na atitude de quem medita, em silêncio de coração voltado a Todo-Poderoso, decorridos alguns momentos, prosseguiu acentuando: estejam certos que serão meus credores para sempre. Coisa querida, né? Tendo-se em conta a elevada posição da diretora da Casa Planetária, comovia-nos semelhante demonstração de humildade. Constrangidos, quase diante do seu exemplo cristão, seguimos-la, a pequena eminência do solo, vagamente iluminada, onde dois companheiros velavam adiante de alguém estendido em decúbito dorsal. A mentora benevolente dispensou ambos os auxiliares, recomendando-nos integrar a comissão de serviço que se postara adiante. Em seguida, Zenóbia aproximou maternalmente e, deixando-nos surpresos, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz num regaço carinhoso. Que ligação tem Zenóbia, né, com Domênico, né? É muito profunda essa ligação. E ela chegar e se sentar e ainda colocar ele no colo dela, que coisa linda, né? Vamos ver aqui. Aquele homem trajando burel esfarrapado e negro exibia horripilante faces. Não obstante a sombra, viam-se-lhe os traços fisionômicos que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinho, olhos fundos na caverna das órbitas, boca e nariz tumefactos em horrível máscara de ódio e indiferença, dava a ele a impressão de celerado comum, que só a enfermidade conseguira imobilizar para a prestação de contas com a justiça. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso e nem se apercebeu da nossa presença amiga. De olhar parado no espaço, num misto de desespero e zombaria, semelhava-se a uma estátua de insensibilidade, vestida de farrapos hediondos. Olha, Domênico, Domênico, clamou a irmã Zenóbia com ternura fraternal. Deveriam interpelado experimentar extrema dificuldade na audição, porque só depois de pronunciado o seu nome diversas vezes foi que como alguém que registrasse sons de muito longe exclamou irritadíssimo: quem me chama? Quem me chama? Ó poderes orgulhosos que desconheço, deixai-me no inferno. Não atendeu a ninguém. Não desejo o céu reservado a prediletos. Pertenço aos demônios do abismo. Não me perturbem. Ódio, odiarei para sempre. Olha o sentimento dessa entidade, né? Por isso que ele está nesse estado. Aquilo ali, ele fala com tanta ênfase, né? Quem te chama? Considerou a diretora delicada e afetuosamente. Somos nós que desejamos o bem. O infeliz, entretanto, ao que observei, não se apercebeu da frase confortadora, porque continuou praguejando insensível. Malvados gozam no paraíso enquanto sofremos dores atrozes, hão de pagar-nos. Deram-me direitos do mundo, prometeram-me a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me nas trevas. Desalmados, Satã é mais benigno. Meu Deus, que pensamento, né? Mas o que ele não levava no íntimo, né? Nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou pacientemente. Pedimos a Jesus que te restitua, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir.
solicitando-nos acompanhar-lhe a rogativa, invocou: Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome de justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em toda a misericórdia. Mestre, tu sabes descer a bendita luz do teu reino aos que ainda choram no vale das sombras. Concede que o teu discípulo transviado possa ouvir aqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco do teu coração. Permita que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves do teu infinito amor. Concede-nos semelhança alegria, não por mérito, que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade. Ó, mais uma vez, reconheci a prece. É talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Em seguida, a súplica, sensibilizado, observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia, como a reforçar as energias, e de suas mãos carinhosas e benéritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-os sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Chamou-o novamente grave e terna. O interpelado, agora, revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por levantar-se, tateou em torno de si e bradou: Quem está aqui? Somos nós, respondeu Zenóbia, desvelada, que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenhas paz e luz. Quimeras! Gritou o infortunado, acusando alguma transformação íntima. Fui traído em meu ministério sacerdotal. Negaram-me os direitos prometidos. Fui espizinhado e ferido. Que desejais de mim? Lastimar-se? Não necessito da compaixão alheia. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego e atormentado no inferno por deliberado menosprezo das forças divinas que me desamparam totalmente. Domênico falou, então, Hipólito, a pedido da orientadora que lhe faz silencioso gesto de solicitação. Nesse sentido, damos-lhes a ideia de que não desejava impregnar a própria voz na conversação que se iniciara. Não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Justiça? Replicou ele, vibrando de emotividade. E não tenho fome de direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça. Acalma-te, disse o nosso companheiro com voz firme. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente envergastes a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos caminhos de tua vida mental. Espera. Vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração. E em seguida passaremos a auxiliar-te para que releias com a serenidade precisa o livro das tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. O infeliz emudeceu-se por momentos e, tomados de forte desejo de auxílio, endereçamos fervorosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para a nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa. Aqui, então, meus amados, encerramos o capítulo 6. E antes de encerrar,
esse trabalho, né? Eu quero agradecer a todos que fizeram aquele trabalho de se inscrever no canal e nós chegamos a 1.000 inscrições. Obrigada, mas continue compartilhando, continue curtindo o nosso trabalho e continue se inscrevendo em todos os trabalhos do nosso grupo Espírita Francisco Xavier. Até lá, até a próxima.